Olá, bem-vindos ao meu canal, eu o professor Costa. Hoje temos a equação da reta tangente ao gráfico de uma função num ponto de abscissa x igual a a. No nosso exercício temos a seguinte questão, que é: escreva a equação da reta tangente ao gráfico de f de x no ponto de abscissa x igual a 1. Então, temos a função, que é f de x igual a x quadrado, e queremos a equação da reta tangente ao gráfico de f de x igual a x quadrado no ponto da abscissa x igual a 1. Então, a equação da reta tangente é y igual mx mais b, em que o m é a derivada no ponto. O m é f' de 1. Há duas formas de calcular, ou há mais, mas as principais são duas formas de calcular a derivada no ponto 1. Uma é pela definição, que já tem em vídeos anteriores no canal, a ensinar como é que se calcula as derivadas pela definição, que depois no fim vou passar em rodapé o endereço, e também pode ser pelas regras de derivação. Então vamos ver, o m é o f' de 1, é a derivada no ponto 1. Depois o b vai-se calcular com o x igual a 1 na função e substituir. Vamos começar por calcular o m pela definição. Não era necessário, a menos que se peça, o cálculo do m pela definição, mas nós vamos fazer neste momento. Então, o m é igual ao f' de 1, que é limite, quando x tende para 1, de f de x menos f de 1 sobre x menos 1. Como volto a repetir, se tiverem dúvidas nesta parte, então poderão ir ao canal ver como é que se fazem as derivadas pela definição, que é o que estamos aqui a fazer. Já há vídeos com várias funções e estamos a calcular várias derivadas pela definição. Então fica limite, quando x tende para 1, o f de x. Então vamos ver, o f de x é o x ao quadrado. O f de 1 é 1 ao quadrado, que é 1. Então fica f de x, que é x ao quadrado. Vamos escrevê-lo um bocadinho melhor. Então fica x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1. E isto dá sempre indeterminado, 0 sobre 0. Indeterminado. Agora, o que é que fazem? Vão levantar a indeterminação. Também, se tiverem dúvidas em levantar indeterminações, podem consultar o vídeo sobre indeterminações no canal. Também vou passar em rodapé, no fim, a indicação do vídeo. Então, x quadrado menos 1 fatoriza-se, é x menos 1, x mais 1, sobre x menos 1. Os x menos 1 podem cortar e fica limite, faltava aqui 1, limite quando x tende para 1 de x mais 1, que é 1 mais 1, 2. Então, até o momento tenho que o m é 2. Já reparem, a equação da reta tangente era e é mx mais b. Como calculamos o m, que é 2, fica então até o momento fica y igual a 2x mais b. Para calcular o b, vamos ver o cálculo de b. Vamos buscar o ponto e a função. Reparem, no exercício nós temos que o nosso f de x é igual a x quadrado. Então, e o x é igual a 1. Ao substituir, ao fazer o f de 1, que já fiz ainda há pouco, que me dá 1, foi feito aqui, vou aqui salientar com o laser que já foi feito, o f de 1, reparem, o que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que quando o x é 1, não é? Quando o x é 1, o y também é 1. O y também é 1. Então, ao substituir na equação, quando o y é 1, o x é 1. Fica 2 vezes 1 mais b. Então fica 1 menos 2 igual a b, menos 1 igual a b. Então já tenho o meu b. Como a minha equação era y igual a, até o momento, 2x mais b, como o b é menos 1, fica y igual a 2x menos 1.
Vamos fazer só um pequeno gráfico sobre o que realmente está a acontecer. Então, já temos aqui, graficamente, reparem, temos o eixo dos y, o eixo do x. Então, o que nós calculamos, a reta que calculamos, o y igual a 2x, tenho aqui mais, é 2x menos 1, que foi a nossa reta. Então, esta reta aqui, que é tangente ao gráfico de y igual a x quadrado, no ponto da abscissa x igual a 1. Então, a derivada dá o declive da reta tangente ao gráfico da função f. Vamos fazer outro exemplo, que não vai ser pela definição, mas sim pelas regras de derivação. Então, temos aqui uma nova função e também queremos a equação da reta tangente ao gráfico da função f no ponto da abscissa x igual a 1. Então, já sabemos que a equação é y igual a mx mais b, e sabemos que no nosso exercício, o m é o f' de 1. Atenção, o x não é sempre 1. Neste exercício continua a ser 1, mas poderia ser 2 ou 3, era a mesma coisa. Então, reparem, eu posso fazer pela definição, o limite quando o x tende para 1, ou posso fazer pelas regras. Então, vamos fazer agora este pelas regras. Calculo o f' de x primeiro. Se têm dúvidas em derivar, podem, como vos disse, consultar o vídeo sobre as regras de derivação no canal, vou pôr em rodapé. Então, ficará x mais 1 linha, pelas regras de derivação, vezes x mais 2, menos x mais 1, vezes x mais 2 linha. Este é outro processo de fazer. Podia fazer também pela definição, como o exercício anterior. Assim como o exercício anterior, poderia fazer pelas regras. Então, a derivada de x mais 1 é 1, vezes x mais 2, menos x mais 1, vezes 1, sobre x mais 2 ao quadrado. Então, o f' de x é x mais 2 menos x menos 1 sobre x mais 2 ao quadrado. Que 2 menos 1 é 1. Então, tenho 1 sobre x mais 2 ao quadrado. E agora, depois de ter a minha derivada já feita, faço o f' de 1. O f' de 1 é substituir o x por 1 aqui na derivada, mas vou fazer a indicação. Vou passar aqui a expressão analítica da derivada. Então fica 1 sobre x mais 2 ao quadrado. Reparem, o f' de 1 é substituir, fica 1 sobre 1 mais 2 ao quadrado. 1 mais 2 é 3. 3 ao quadrado é 1 nono. Então, a equação da reta tangente, que era mx mais b, de momento passou a ser 1 nono x mais b. Estão a ver? E vamos então fazer o cálculo agora do b. Para calcular o b, tenho de ir buscar o meu f de 1. O meu f de 1 é substituir na função original, já agora, para ninguém se perder. Vou colocar aqui o f de x. O f de x é x mais 1 sobre x mais 2. O f de 1 é 1 mais 1 sobre 1 mais 2, que dá 2 terços. Então já sei que quando o x é 1, também posso colocar assim, em par ordenado, quando o x é 1, o y é 2 terços. Vou substituir, vou fazer o cálculo de b. Vou escrever um pouco melhor. Cálculo de b. Então, para calcular o b, vou fazer a substituição. Reparem, o y por 2 terços e o x por 1. Então fica 2 terços igual a 1 nono mais b. E agora faço a conta, fica 2 terços menos 1 nono igual a b. Este vai por 3.
fica 2, 3, 6, menos 1 sobre 9 igual a B, fica 5 nonos igual a B. E finalmente, reparem, tenho o M que é o nono, não é? Este é o M, tenho o B que é 5 nonos e vou escrever a equação da reta tangente que era mx mais b, o M é a derivada, fica y igual a 1 nono de x mais 5 nonos. E tenho já feita a minha equação da reta tangente ao gráfico de f. Espero que tenham gostado do vídeo e, no nosso caso, até ao próximo vídeo.